Com toda a liberdade, ministrando a palavra de Deus para nós essa noite. Aleluia. Senhor Jesus, te agradecemos por tudo que ouvimos e já vimos aqui nessa noite, pela tua presença maravilhosa. Abre o nosso coração para que possamos receber a tua palavra, que a tua igreja possa estar preparada para ouvir e receber tudo aquilo quanto o Senhor tem preparado para cada um de nós. Amém. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Por gentileza, me acompanhem em uma leitura. Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos fazer menção de um versículo muito conhecido, versículo de número 4, Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 4. Eu sou grato a Deus por estar aqui nessa noite, poder fazer menção da palavra de Deus para a igreja sede, hoje minha casa espiritual, aqui na cidade de Ilhota. Agradecer a Deus pela minha família, que me acompanha, minha esposa, minhas filhas, e eu tenho que honrá-las, porque é elas que aguentam, né, o tranco comigo. Aleluia. Estou sentindo a graça de Deus aqui, irmãos. Às vezes eu paro para pensar, quando eu morava lá na beira do mangue, na cidade de Paranaguá, a maré enchia até a porta da minha casa, e eu tinha que levantar a barra da minha calça para poder ir para a igreja. Eu tinha 13, 14 anos, e Deus falava comigo, usando os seus santos, dizendo: um dia eu vou te colocar entre os príncipes. Eu estou entre os príncipes e as princesas de Deus, e eu me alegro na presença de Deus. Eu agradeço também a vida do meu pastor presidente, pastor Gilmar, que nos recebeu minha família, ouviu um pouco da minha história, abraçou-nos, e o que nós temos que fazer é orar pelo Senhor. O Senhor sabe que desde que nós se conhecemos, toda vez que eu dobro o joelho ou quando eu estou no carro, o Espírito Santo me faz lembrar do Senhor. Eu falo: Deus, vai aonde o pastor está, dá graça para ele, dá força, sabedoria. E o nosso desejo é que Deus lhe dê por herança onde o Senhor colocar as plantas dos vossos pés, e aonde o Senhor colocar as vossas mãos, venha florescer como floresceu na vida de José. Amém? Pastor Jair, é Jair, né? Pastor Jair, que nós pegamos um carinho, estamos nos conhecendo agora, mas parece que eu conheço há muito tempo, porque o Misael fala demais do Senhor, né? Converso com o Misael todo dia, aí todo dia ele fala: e meu tio? Eu falei: teu tio é top. E é uma bênção, um homem de Deus. Deus abençoe sua vida. Desejo o mesmo para o Senhor, que Deus lhe dê por herança onde pisar as plantas dos vossos pés, e floresça aonde colocar vossas mãos. Evangelista Carlos, que nos formulou o convite, Deus lhe abençoe grandemente nessa obra. Missão é um departamento precioso. Eu fui forjado na missão, cidade de Paranaguá, as ilhas, Guaraxaba, mais de 20 e tantas ilhas, pregando o evangelho, às vezes as ondas do mar, na tempestade, e eu olhava e dizia: é agora, ou eu ando sobre as águas, ou eu viro um nadador top, ou eu me encontro com o Senhor na glória. Não é fácil estar na obra missionária. Recentemente eu com a minha família, nós estivemos na obra missionária, e passamos ali algumas situações, e não é fácil, queridos, não é fácil. Nós também tivemos ali no oeste de Santa Catarina, visitando 2 missionários, e não é fácil, não é fácil. Portanto, motivos
contribui com amor e interceda, porque Deus tem feito grandes coisas através dos nossos santos missionários. Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 4, os quantos acharam, digo amém. Os que não acharam, acompanha no Data Show por gentileza. Diz assim: tenho porém contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Tenho porém contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Amém? Já foi orado, pode se sentar. Pedir que a banda me ajude, essa banda cheia de unção. Pregue comigo hoje, em nome de Jesus. Queridos, capítulo 2, do versículo 1 ao 7, está dividido em 3 partes. Quero pedir que você preste bem atenção, para você entender aonde eu vou querer chegar nessa noite, e prometo de ser rápido. Está dividido em 3 partes. A parte de número 1, autoridade. A parte de número 2, exortação. E a parte de número 3, consolo. Eu vou repetir. A parte de número 1, autoridade. A parte de número 2, o sermão. E a parte de número 3, o consolo. Na parte de número 1, autoridade, para vocês entenderem, a autoridade é um gatilho mental que nós adquirimos. E a autoridade é um gatilho tão poderoso que nós, seres humanos, temos necessidade de seguir alguém que tem autoridade. Por que que Deus constituiu líderes? Por que que Deus levanta homens e mulheres com autoridade? Porque Ele sabe que essas pessoas iriam influenciar ou influenciam as demais a seguir um caminho. E isso é em tudo em nossa vida, em tudo. Desde o meio de empreendedorismo, profissional, espiritual, familiar, em tudo. Nós temos a figura de alguém como a autoridade, porque isso é um gatilho mental nosso. E aonde nós encontramos no texto a autoridade? Quando Jesus pede para escrever, a Bíblia diz, no versículo de número 2, eu sei as tuas obras, e na minha versão, e conheço o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste as provas que dizem ser apóstolo, e não são, e tu o achaste mentirosos. A parte A diz assim, eu sei as tuas obras, e conheço o teu trabalho. A autoridade só é adquirida quando você sabe e conhece. Você só vai seguir um especialista. Certa feita um amigo meu, ele falou para mim o seguinte, falou: Tiago, um pastor não precisa pregar, ele não precisa saber pregar, ele só precisa saber amar. Eu disse para ele: discordo de você, porque a autoridade só é adquirida quem sabe, quem conhece. E esse pastor não precisa ser eloquente, mas ele precisa ter autoridade na palavra de Deus. Porque a autoridade só adquire conhecendo, adquire expondo um conhecimento em alguém. Quando Jesus fala, eu sei, eu conheço, Jesus ele está preparando o seu caminho da autoridade para o versículo de número 4. Porque o versículo de número 4 é a segunda parte, a parte exortativa. A parte que Jesus iria pegar pesado. Então quando Jesus fala assim, eu conheço as tuas obras, o que você já fez. Eu conheço o teu trabalho, o que está fazendo. Eu sei que puseste à prova
aqueles que dizem ser apóstolo e não são. Eu sei que tu tens negado eles. Jesus está dizendo, não adianta vocês tentarem se esquivar ou se justificar por aquilo que eu vou cobrar vocês, porque eu conheço vocês. Não adianta você usar de desculpa, mas foi a prova, mas foi a luta, mas foi o desgaste, porque eu te conheço, eu tenho autoridade. Aí ele diz, eu vou para a segunda parte, que é a parte exortativa. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Eu quero aqui enfatizar algo que é muito sério. Jesus, ele não diz algo simples, ele diz, eu sou contra. Jesus, ele não está dizendo, eu posso abrir exceção. Não, ele diz, ele é taxativo, eu sou contra. Agora observa algo, um detalhe interessante. Na parte da autoridade, Jesus fala que em Éfeso tem obra. E Jesus fala que em Éfeso tem trabalho. Jesus fala que em Éfeso tem discernimento. Mas quando ele vai exortar, ele não vai dar moleza, ele vai dizer, eu sou contra. Eu não comungo. Eu não compartilho. Eu sou contra ti que deixaste. Em algumas traduções, abandonaste. E essa palavra abandonar é extraordinária, porque no original é a mesma palavra usada para o divórcio. Então quando Jesus fala deixaste, abandonaste, Jesus está dizendo, você está se divorciando da primeira caridade, do primeiro amor. E existe uma vez eu lendo o livro de Orlando, existe uma tradução mais profunda, que compara este abandono, este deixaste, como águas entre as mãos, que se escapa entre os vãos dos dedos. E Jesus vai dizer, eu sou contra. A igreja de Éfeso está vivenciando uma apostasia, e não é novidade entre o povo de Deus. A apostasia sempre, desde Israel, cercou a nação de Israel, sempre. Foi a maior e é a maior arma que o inimigo usa para esfriar aqueles que se julgam ser servos santos de Deus. Jesus, quando ele prega aos discípulos, Jesus já prepara os discípulos. Por exemplo, quando Jesus prega a parábola da semente ou do semeador, ele vai dizer, havia um semeador que saiu a semear, uma semente caiu sobre o caminho, veio a ave de rapina e comeu. Outro caiu entre os pedregulhos, veio o sol e não teve aonde aprofundar a raiz, e aquela semente acabou secando, a raiz secou. Outro caiu entre os espinhos, ele até cresceu, mas os espinhos sufocou, aleluia, e ele acabou morrendo. E os discípulos perguntam, Jesus, explica-nos. E Jesus fala, o que caiu sobre o caminho são aqueles que recebem a palavra com alegria. Pasme, e vem o diabo, e tira a palavra do coração. Fala dos novos convertidos. Os que caiu sobre os pedregulhos são aqueles que recebem a palavra com alegria e começa a ter raiz, só que não se aprofunda.
Aí vem as provações. Eles tiram a palavra. E aqueles que caíram entre os espinhos, que é o mais perigoso, são os que se aprofundam raízes e crescem. Mas vem os deleites da vida, os prazeres da vida, o sonho de querer ter, o sonho de conquistar, o sonho de desfrutar, de adquirir, de fixar bens, sufoca-nos. Está há 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, mas está sufocado. Apostasia sempre, sempre, sempre. E por quê? Quando eu li o texto, o Espírito Santo começou a palestrar o meu coração. O porquê que sempre preocupou, e Jesus faz questão de exortar, dizendo: tenho, porém, contra ti. Simples. Quando nós começamos a vivenciar uma apostasia, nós deixamos de valorizar algumas coisas. Olhando para o contexto bíblico, algumas coisas deixam de ter valor em nossas vidas. A primeira é o culto. Nós sabemos que existe 2 tipos de culto: culto congregacional, que ambos estamos, e culto racional, o que nós apresentamos a Deus. E quando nós começamos a vivenciar uma apostasia, e sabe o que é interessante? A palavra culto no original quer dizer, ela é derivada da palavra cultivar, manter, zelar, cuidar. E eu acho lindo, pastor, que em Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 1, o autor vai fazer uma comparação entre a primeira e a segunda aliança. Ele vai dizer, e no primeiro tinha uma ordenança, tinha um culto divino, em um santuário terreno. Olha só o que o texto bíblico está dizendo: o culto era divino, o santuário é terreno. Sabe o que Deus está falando? Que nós podemos estar pisando na terra, nós podemos estar na terra, o templo é na terra, mas a atmosfera aqui dentro não é da terra, é divina. Eu vou repetir: nós pisamos na terra, nós estamos em um templo na terra, mas a atmosfera aqui dentro não é da terra. E quando nós estamos vivenciando uma apostasia, nós deixamos de valorizar essa atmosfera, não choramos mais no culto, não participamos mais do culto. Eu estou sentindo a graça aqui. Julgamos, damos nota. Este louvor não estava legal, este não cantou bem, não gostei do estilo do pregador, não vou com a cara do obreiro, o pastor não pregou bem hoje. O culto não é para você receber, é para você oferecer. E nós vivemos em uma geração imediatista, consumista, uma geração que foi treinada para consumir. O marketing dominou o pensamento das pessoas, e as pessoas entram dentro do culto como se fosse um shopping, ou como se fosse um produto. A palavra é um produto, a música é um produto, e aquele louvor, e aquele louvor fala muito bem do quadro atual.
Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Esses dias eu estava dentro do carro trabalhando, e Deus me fez lembrar. Lembra, Tiago, quando o hino da harpa cantava e você já começava a chorar e falar em línguas? Lembra quando aquele irmão simples ia pregar e falava, aleluia, Jesus toda hora, e mesmo assim você dizia, é Deus falando comigo? Igreja idiota, Deus está dizendo, volta a dar valor ao culto que Deus ordenou a vocês. Deus lhe convida hoje a você dar o seu melhor culto, como se não houvesse amanhã, como já foi falado aqui. Quem tiver preparado vai ouvir a voz. Nós deixamos de valorizar o culto. Valorizamos outras coisas. E Deus está dizendo, estou sentindo saudade de você no culto. Estou sentindo saudade de você no culto. Estou sentindo saudade de você no culto. Eu vou repetir até você entender. Estou sentindo saudade de você no culto. Oh, Deus não quer que você venha aqui só para cantar. Deus não quer que você venha aqui só para orar. Deus não quer que você venha aqui só para elaborar um bom texto, um bom sermão. Deus quer que você entre aqui para cultuar. Deus quer que você entre aqui para dar lugar. Deus quer que você entre aqui para levantar a mão e adorar. Deixa eu correr. A segunda coisa que nós deixamos de valorizar, pasme, é a voz do Espírito em suas ações. Irmãos, todo mundo sabe aqui que nós somos continuistas, sim ou não? Se você não sabe o que é o continuista, são aqueles que acreditam nas ações do Espírito Santo, que acredita no batismo no Espírito Santo, que acredita nas línguas estranhas, dons de maravilhas, poderes. Nós, assembleianos, somos pentecostais. E nós não encontramos às vezes na igreja pessoas que interpretam, que profetizam. Oh, aleluia. É preciso forçar às vezes para a pessoa entender que isso aqui é para nós. O Espírito Santo trabalha. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ela sai, orobogoria sai. Oh, aleluia. Eu comentei hoje com o pastor Giovanni Fernandes, quando a gente era lá de Paranaguá, a gente dava paz do Senhor até para o poste, andava de bicicletinha falando em línguas estranhas, todo mundo sabia já quem era o crente de longe, aleluia. Na empresa já olhava e dizia, esse daí é crente, não mexe com ele não, porque do nada ele fica doido e começa a falar algumas coisas.
E a gente começa a deixar de valorizar as ações do Espírito na igreja. Dar palestra é muito bom, irmãos. Fazer coisas na igreja, ensaio, tudo isso é muito bom. Mas melhor ainda é deixar o Espírito Santo agir no meio da sua igreja. Melhor ainda é deixar o Espírito Santo agir na sua casa, na sua vida, no seu ministério, no seu chamado. Volta a valorizar. Nós perdemos ou deixamos de valorizar. E Jesus sabia. Jesus disse: eu sou contra. Terceiro, nós deixamos de dar valor à voz de Deus. A palavra de Deus é a voz de Deus falando com a igreja. Pode me chamar de quadrado, pode me chamar o que for. Irmãos, pela misericórdia de Deus, eu nasci no berço evangélico. Graças a Deus eu não tenho um testemunho cabuloso como de alguns irmãos. Sou daqueles que dormia debaixo do banco. Quando eu me conheci por gente, meu avô já era evangelista na Assembleia de Deus, o Poço Fiscal. Minha avó já era conhecida como missionária Antoninha. Das 40 mulheres batizadas com o Espírito Santo no grande avivamento que houve na cidade de Paranaguá, minha avó estava entre as 40 mulheres. Uma profeta de Deus que deixou um legado na família. Aleluia. E eu vim daquela época, a época em que eu andei na rua, falando: eu vou conhecer o mundo. Hoje é meu último culto. Não sei nem o que eu estou indo fazer na igreja. E quando eu pisei na porta para dentro, a minha avó estava com o microfone pregando. Isso já era 9h15 da noite. E ela olhou para a igreja e falou: o Espírito Santo de Deus não se engana. Tem um jovem aqui que veio andando na rua dizendo: hoje é o meu último culto. Oh, meu Deus do céu, tem muita gente dando ouvido a coach na internet, a esses que ficam fazendo essas revelações, essas balelas que tá por aí. Tem muita gente dando ouvido a influenciadores na internet, e Deus está dizendo: dê ouvido à minha voz, que eu ainda palestro e falo com a minha igreja. Escute, Jesus disse: eu sou contra. Ai, mas é que... Não, volta. Começou no fogo, termina no fogo. Volta a evangelizar, volta a orar. Volta a jejuar, volta a dar glória a Deus, volta a falar em línguas estranhas, volta a profetizar, volta a interceder, volta. Volta, não tem essa com Jesus, não tem barganha com Ele. Ai, meu Deus do céu, eu não sei se você está pegando isso aqui, mas Jesus está convidando a você voltar a viver o teu primeiro amor.
Aí na parte exortativa, Jesus vai dar a receita. Olha que linda. Lembra-te de onde caíste. Arrependa-te e volta. Olha que lindo que Jesus vai falar. Quando não, brevemente eu virei a ti e tirarei do vosso lugar o vosso castiçal. Irmãos, o que eu vou falar aqui quase ninguém fala. Sabe o que eu acho muito triste? É quando nós abrimos e temos coragem de abrir a boca para testemunhar e dizer: irmãos, eu só fui para a obra porque Deus colocou minha esposa na cama. Deus me colocou na cama. Deus teve que tirar minha empresa. Daí eu falei: não, Deus, eu vou para a obra, vou fazer a sua vontade. Jesus tem que ameaçar o crente para o crente, porque é o que Jesus está fazendo no texto. Se não se arrepender e voltar, Jesus não está dando opção. Eu vou vir e vou tirar do vosso lugar o vosso castiçal. O que esse castiçal simboliza para você? Volta. E sabe qual é o maior, o mais perigoso? Jesus, ele na parte da autoridade, ele fala o quê? Conheço as suas obras, o que já fez, e conheço o seu trabalho, o que está sendo feito. Aí no versículo de número 5 ele diz assim: lembra-te de onde tem gente que está caindo achando que está de pé. Tem gente que está cantando, está pregando, aleluia, dizima, oferta, não falta culto, mas está caído e Deus está dizendo: lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta. No dia que eu fui recebido na igreja, eu falei o que eu vou ministrar hoje aqui para você. Só que o versículo de número 6, a parte de consolo, Jesus mais uma vez mostra o seu amor pela igreja. Jesus fala: tenho porém a teu favor. Versículo de número 4 ele diz: sou contra. Mas no versículo de número 6 ele diz: eu sou a favor, eu tenho a teu favor, eu ainda tenho algo a teu favor. Porque no versículo de número 5 ele é bem claro: tu está caído, mas o justo pode cair uma. O justo pode cair duas, 3, 4, 5, 6, todas elas Jesus lhe faz pôr de pé. Levante a mão lá em cima, levante. Sabe que Deus mandou eu trazer para a igreja hoje. Não importa o teu quadro espiritual, como está a tua vida, se tu se arrepender, clamar, Ele se coloca de pé no trono. Desce ao teu favor. Adora Jesus, adora Jesus, adora Jesus. Começa a adorar a Jesus, começa. Bate no peito e diga: Jesus, eu quero voltar hoje, eu quero voltar hoje. Hoje. Grande. Vamos adorar a Jesus? Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu já vou passar o microfone.
Para você que achava que estava sozinho, para você que achava que o teu ministério tinha acabado, irmãos, o ano passado foi um ano que eu julgo ser, na minha história, o pior ano. O ano que eu não conseguia conversar com a minha esposa. O ano que eu pensei em me matar. O ano que eu cheguei e olhei para mim mesmo e disse: nadei e vou morrer na praia. Eu não desejaria que o pastor Gilmar me recebesse o ano passado, porque eu ia ser o pior obreiro dele. Às vezes eu paro e começo a pensar, eu digo: meu Deus do céu, por que eu fui fazer ou se comportar daquela forma com o pastor Evandro, com o pastor Toninho? Poderia ter sido melhor, mas é que dentro de mim estava deslacerado. Aquele sentimento de não ter concluído algo, de ser traído, das pessoas que você queria que batesse nas tuas costas e te elogiasse, virar as costas, das pessoas que você abriu porta, não te responder mais. E eu disse: eu vou morrer. Mas o nosso Deus é grande. E quando eu estava caído, o Labacalachu, ele olhou para mim. E quando eu estava a 160 por hora na BR-101 no carro, olhando para aquele muro, dizendo: eu vou dar só uma virada, o Espírito Santo falou: eu vou te usar. Porque Ele é grande, e Ele está dizendo: não importa se você caiu, se arrepender e chamar pelo meu nome, eu, o Senhor, descerei na terra e sararei ela, sararei ela. Você pode adorar a Ele, você pode adorar a Ele. Mas não preencheu-me, canções tão vazias, tesouros que um dia se coloque de pé, feche seus olhos agora, comece a orar a Jesus. Então você veio e me segura na mão do seu irmão, segura na mão do seu irmão, da sua irmã, onde você está. E todo desejo, com os olhos fechados, satisfeito em começa a adorar a Jesus. Começa a orar em línguas. Começa a oferecer o teu melhor a Jesus agora. Começa a adorá-lo, começa a buscá-lo, porque Ele está dizendo: eu sou a teu favor, eu te amo. Dispor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei. Aleluia. Deus das montanhas é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar.